1 João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 14. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento é antigo, é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno, e eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém. Então, como eu disse, essa palavra ela vai ser dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, eu quero dar um tema de perseverança e esperança. Então, o primeiro tema que eu quero tratar com vocês é a respeito daquilo que João estava falando no capítulo anterior. Então, esse primeiro bloco é uma continuidade daquilo que foi falado na semana passada. Então, João continua dizendo, meus filhinhos, essas coisas, ou seja, aquilo que foi dito no primeiro capítulo, eu vos escrevo para que não pequeis. Quando a gente para pensar assim, mas como assim não pequeis? Se nós temos a consciência de que nós pecamos por palavras, por ações, por omissões, que nós pecamos de diversas maneiras no decorrer da nossa vida, então como assim ele pode estar dizendo, não pequeis? Ora, ele estava querendo dizer, você não pecar de maneira intencional, você não descuidar da sua caminhada com Deus, você não descuidar da sua santificação, você não descuidar da sua vida devocional com Deus, você não pecar de forma intencional, você não viver uma vida como se aquilo que Jesus fez por nós não tivesse qualquer valor. E ele estava dizendo aqui, filhinhos, tudo isso que eu disse para vocês no começo dessa epístola, no começo dessa carta, é para que vocês fortaleçam a fé de vocês e que vocês se animem para ter uma vida de comunhão com Deus. Então, uma das coisas que eu me preocupei nesse começo da palavra é tentar animar a nossa caminhada de que maneira nós podemos fazer para evitar de pecar. E aí o texto que eu gostaria de ler com vocês é 1 Tessalonicenses 4, versículos de 1 a 8, que vai nos dar algumas dicas para que a gente possa estar vivendo uma vida de santidade diante de Deus. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Vou ler primeiro os primeiros versículos, 1 e 2, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus.
Então, uma primeira coisa que eu gostaria de dar de sugestão para a nossa vida espiritual é: mantenha-se sempre em crescimento espiritual. Talvez você possa ser crente há muitos e muitos anos. Você é um bom crente, vem todo domingo na igreja, contribui mensalmente, semanalmente, participa de algum ministério na igreja, e você diz assim: tá bom, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa que procura viver uma vida direitinha. Mas você estagnou na sua vida espiritual de maneira que você não busca ter novas experiências com Deus, viver coisas novas com Deus. Então a primeira sugestão que eu quero trazer aqui das palavras de Paulo é: lhes pedimos e exortamos no Senhor que cresçam nisso, nessa busca por tentar agradar a Deus cada dia mais. Então, se você já alcançou alguma coisa na sua vida espiritual com Deus, se você já alcançou experiências com Deus, busque experiências novas. Busque aprender coisas novas. Busque vigiar sobre algo que ainda na sua vida é uma dificuldade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar para você, para que você evite pecar: procure estar sempre em crescimento espiritual. Os versículos 3 a 4 vão dizer assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual e cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então a segunda dica é: vigie sobre o seu domínio próprio. Muitas vezes a gente pode ter todas essas características que a gente colocou no começo, mas às vezes a gente é pavio curto. E tem gente que tem esse temperamento de pavio curto e na hora do fechamento do trânsito, na hora que alguém te fala alguma coisa atravessada, na hora que alguém te cutuca, na hora que alguém causa algum prejuízo a você, lá se vai a santificação. Então a gente precisa pensar que nós devemos ter o domínio próprio, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então, se a gente for mais vigilante, certamente nós vamos pecar menos. Então, vamos procurar ser pessoas que tenham mais domínio próprio. Os versículos de 6 em diante diz assim: nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Então, vigie também como é a nossa vida comunitária. Muitas vezes a gente entristece os irmãos com bobeira. E eu quero pedir perdão aos irmãos que muitas vezes a gente fala alguma coisa e fere o coração do irmão e a gente nem fica sabendo disso. Então vamos vigiar as nossas palavras, vamos vigiar como a gente trata o irmão, vamos vigiar como a gente procede em comunidade, porque a vida comunitária é parte da nossa fé. A gente tem por hábito muitas vezes pensar na cruz como dois tipos de relacionamento: o vertical, o relacionamento nosso com Deus, e o horizontal, o nosso com os nossos irmãos. Então a nossa fé, ela não é uma fé apenas de relacionamento com Deus, mas é uma fé de relacionamento nosso também com os nossos irmãos. E a gente também vigiando sobre isso, a gente também evita de estar pecando. Então, se a gente começar a olhar sobre todas essas coisas, a gente vai perceber que é possível a gente talvez não deixar de pecar, mas talvez a gente pecar menos. Agora, ele começa dizendo: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Hebreus 7, 24 a 27. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele é um sumo sacerdote, é de um sumo sacerdote como esse que precisamos: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios
dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. É ele que fez isso de uma única vez, quando a si mesmo se ofereceu. Então, vamos pensar aqui nessa ideia. João estava trazendo aqui ensinamentos para que aquelas pessoas que estavam servindo a Deus naquela igreja, que ele considerava filhinhos na fé. Vamos pensar que João, quando escreve essa carta, ele já era um homem por volta de 70 e poucos, 80 anos de idade. Provavelmente nessa época nenhum dos outros apóstolos ainda estavam vivos. Então João talvez carregasse sobre o seu ombro toda aquela tradição dos apóstolos, todo o ensino de Jesus. Ele era talvez o último dos apóstolos, aqueles que andou com Jesus, que comeu com Jesus, dormiu junto com Jesus, que participou de todos os milagres de Jesus. Ele carregava tudo isso na sua mente, no seu coração. Então, para ele, toda a cristandade eram filhinhos. Para ele, eram todos garotos na fé. Então, ele fala filhinhos, com todo o amor e carinho que era peculiar a João. Caso vocês pequem, ou seja, caso vocês recebam todas as instruções que vocês receberam através de mim, dos demais apóstolos, dos demais líderes da igreja, e mesmo assim, você em algum momento da sua caminhada, você fraquejou. Não é o fim. Muita gente, às vezes, se desvia do evangelho porque pensa que pecou e é o fim. Eu não tenho mais condições de estar na igreja porque eu fiz alguma coisa errada. Porque talvez eu envergonhei a igreja. Porque talvez eu procedi de uma maneira que não deveria ter procedido, então acabou para mim. Filhinhos, caso vocês pequem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Caso você talvez não tenha cometido um pecado grave, talvez o pecado que você tenha cometido seja um pecado até mesmo oculto, um pecado que não chegou ao conhecimento de ninguém. Um pecado que você talvez carrega no seu coração, mas que você não tem capacidade ou você não tem a coragem de externar esse sentimento, ou esse pecado, ou isso que aconteceu a outra pessoa. Porque você se envergonha. Mas mesmo assim, existe um advogado junto ao Pai. E o nome dele é Jesus. Mas Paulo estava falando, ou Paulo não, o escritor de Hebreus, eu não sei se foi Paulo, né? Ninguém sabe. Mais uma para ele. O escritor de Hebreus estava dizendo, olha, lá na antiga aliança, quando alguém pecava, tinha que chegar lá para o sacerdote e falar assim, sacerdote, eu pequei, eu quero fazer um holocausto. Aí levava lá o cordeirinho, a ovelha, o sacerdote ia lá, entrava no templo, se preparava, se consagrava antes, porque ele também, se não se consagrasse antes, ele levava a oferta e ele é que virava o holocausto. Porque o fogo do céu descia e consumia o holocausto e o sacerdote. Então, aquilo acontecia periodicamente. E eu fico pensando, às vezes, no meu coração, se aquelas pessoas que pecavam, pegando a sua ovelhinha, levando da sua casa nas costas, aquela ovelhinha bonitinha, aquele cordeirinho bonitinho, cheiroso, né? Porque de repente deve ter dado um banho para levar lá para o sacerdote, colocou nas costas, levou lá e olhou o bichinho, tão mansinho, tão bonitinho, tão inocente, e falar assim, ele vai morrer por causa do meu pecado. É o meu pecado que vai matar esse cordeiro. É o meu pecado que vai matar essa ovelha. É o meu pecado que vai fazer com que esse animal inocente sofra a pena de morte que deveria ser minha. Mas aquilo tudo era um símbolo, aquilo tudo era um exemplo do que deveria ser quando Jesus viesse ao mundo. Porque Jesus seria e foi e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não é o Cordeiro que se sacrifica todos os dias, é o Cordeiro que se sacrificou uma única vez e suficiente, e assentou ao lado de Deus Pai, e de lá intercede por nós dia e noite. Já pensou se você tivesse condições de contratar o Maicon para ser seu advogado 24 horas por dia? 2 horas da manhã você liga para o Maicon e fala assim, Maicon, rolou uma treta aqui agora, eu preciso que você venha aqui agora, tem um policial aqui comigo aqui,
Eu preciso ir lá na delegacia, me ajuda. No outro dia você apronta outra e fala assim, Michael, eu preciso resolver um problema aqui, que é um problema aqui na loja, e tá um cliente aqui brigando comigo, eu vendi uma mercadoria para ele sem nota, mercadoria estragada, agora ele falou que vai no Procon, e agora como é que faz? Já pensou se eu ficasse o dia inteiro na cabeça do Michael, dizendo, Michael, eu errei. Você aguentava, Michael? Jesus é esse advogado que fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, do lado do Pai, aguentando as nossas tretas. Quando você apronta, você fala para Jesus assim, Jesus, me ajuda aí. E Jesus olha para o Pai e fala assim, Pai, eu morri por esse aí. Eu derramei meu sangue por ele. Lembra aquele sangue meu que escorreu, que eu clamei, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Lembra quando eu disse, Pai, por que me desamparaste? Foi por causa dele, foi por causa dela, foi por causa dessa pessoa. Então, está coberto pelo meu sangue, está coberto pelo meu sacrifício. Eu não vou morrer de novo, porque foi satisfatório para Deus esse sacrifício. Então Jesus é esse sumo sacerdote. Mas o interessante é que a palavra diz aqui que ele não é um sacerdote apenas meu, ele não é um advogado apenas meu, mas é do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. O sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus. Ele foi um sacrifício. Ele foi um sacrifício suficiente, abundante. Uma graça abundante, uma graça transbordante que é capaz de salvar a todos. O sangue de Jesus não foi derramado na cruz a conta-gotas. O sangue de Jesus foi derramado por cada um de nós e por aqueles que já creram e aqueles que ainda crerão. Então o sacrifício de Jesus e o sangue de Jesus é suficiente para salvar a todos, porque da mesma maneira que por um só o pecado entrou no mundo, por um só a redenção para todos que crerem. E esse é Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Mas não é só aqui, não é só João que era amoroso, que estava dizendo que Jesus era aquele que poderia salvar o mundo inteiro. Paulo também disse isso a Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, 11 e 14, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus, Jesus Cristo, ela se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus é para mim, é para você, é para aquele familiar seu que ainda não creu, é para aquele filho nosso que ainda não creu, é para o seu pai que ainda não creu, é para o seu colega de trabalho que ainda não creu. A graça de Deus é para aquela pessoa na Índia que ainda não ouviu o Evangelho e que você vai lá pregar para ela, para aquela pessoa que está lá no sertão e que ainda vai ser alcançada. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 1 Timóteo 2, 1 a 4 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom, agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós colocamos um propósito de oração no dia da igreja perseguida e nós estamos seguindo com esse propósito de oração. Hoje é a 3ª semana, não é isso? E nós temos orado por
pessoas que sofrem perseguição, por igrejas que pessoas foram mortas por causa do Evangelho, pessoas que não podem ter a liberdade de estar anunciando o Evangelho. Nós estamos orando por várias pessoas que foram apresentadas pela Missão Portas Abertas, que nós acompanhamos no dia da igreja perseguida. Se você ainda não pegou, nós temos ali a ficha de oração que a gente está trocando todas as semanas. E aqui, Paulo estava orientando a igreja para que orasse pelas autoridades, para que orasse para que as autoridades não perseguissem a igreja de maneira que impedisse a propagação do Evangelho. Façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Mas por que isso? Porque isso é bom, agradável a Deus. Por quê? Porque é o desejo do coração de Deus que o Evangelho seja levado a todas as pessoas. É desejo do coração de Deus que essa palavra seja propagada para que todos os homens tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho e querendo crerem, segundo a ação do Espírito Santo. E essa graça, ela coopera nos ensinando, nos capacitando, nos ajudando, fazendo com que a gente possa, ao ouvir a palavra, não apenas receber isso como uma informação, como uma notícia do jornal, mas receber essa palavra e receber isso como uma informação que transforma. Porque a palavra de Deus que ele estava dizendo aqui, que chega, porque essa graça se tornou manifesta e salvadora a todos os homens, nos ensinando a renunciar ao quê? Às impiedades, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, a viver de maneira justa, a viver de maneira piedosa. Então, quando a graça de Deus nos alcança, ela nos transforma. Quando a graça de Deus ela nos alcança, ela não muda apenas o nosso exterior. Porque toda mudança que é causada no exterior, ela é transitória e ela acaba. Talvez você possa ver uma pessoa entrando para uma seita ou uma religião qualquer, e ela muda hábitos. De repente a religião proíbe beber café, a pessoa para de beber café. A religião proíbe a pessoa de comer carne de porco, a pessoa para de comer carne de porco. A religião manda a pessoa parar de usar determinado tipo de roupa e a pessoa para de usar determinado tipo de roupa. A religião manda a pessoa fazer determinadas coisas e para a pessoa se adequar à religião, ela se adequa aos hábitos dessa religião. E nós corremos o risco de fazer isso também com a nossa fé. O que eu faço para ser um crente? Olha, para ser um crente, eu me torno membro da igreja, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a fazer determinadas coisas, vestir de determinada maneira, frequentar os cultos dominicalmente. Mas é mais do que isso. Essa graça, ela começa a trabalhar a gente não de fora, mas de dentro. Essa graça, ela é transformadora e ela entra dentro de nós e nos ensina a cada dia como nós devemos viver de maneira que agrade a Deus. Então, essa graça se manifesta salvadora. A abundância da misericórdia de Deus é tão grande quanto a abundância das sementes de um pé de mostarda. Lembrando aqui, quando Jesus falou sobre a semente de mostarda, que era a menor das sementes. Mas o que acontece com essa semente? Quando ela é semeada na terra, ela é regada, ela é cuidada, ela cresce e se transforma em um arbusto e ela produz frutos. Mas no primeiro momento, o que acontece quando você coloca a sementinha de mostarda? Eu, por acaso, plantei semente de mostarda alguns dias lá em casa e você tem que ver aquilo ali sair um brotinho. Primeiro ela não parece com mostarda, porque primeiro ela tem as folhazinhas assim, que você não lembra uma folha de mostarda. São aquelas primeiras sementes, aquelas primeiras folhas que saem da terra. Depois ela começa a tomar um pouco de semelhança com a mostarda, mas ainda é frágil, é pequenininho. A abundância da misericórdia de Deus na nossa vida, ela é assim. Às vezes você começou a ser trabalhado pelo Espírito Santo. E talvez você não perceba ainda, mas as pessoas que estão à sua volta começam a perceber que
que certas atitudes suas começam a mudar. Talvez você comece a ficar uma pessoa mais equilibrada. Talvez o seu linguajar comece a mudar. Talvez certos gostos seus começam a ser abandonados. Quando essa semente de Deus, ela germina e ela brota no nosso coração, essa graça salvadora, ela nos ensina, ela nos capacita, ela nos ajuda a que isso comece a mudar o nosso coração por dentro. E quando isso é percebido por fora, isso já é tomado. Jesus usou o mesmo exemplo ao falar sobre o fermento, que quando colocado um pouco de fermento sobre a massa, aquele pouquinho de fermento, na hora que você coloca, você fala assim, não vai. Quem faz pão aqui? Não sei se... Pouca gente, né? Eu faço pão, né? Eu sei bem do que eu estou falando, né? Então, você bota aquele sachêzinho, um quilo e pouco de farinha, um sachê de fermento. Você fala assim, não é possível. Aí você vai lá, pega, sova a massa, né? O Fábio faz pizza, é a mesma coisa, né, Fábio? Sova aquela massa, você fala assim, será que vai dar? Aí de repente começa a acontecer uma transformação que você não vê. Aí você fala assim, vou cobrir aqui essa massa, vou passar aqui um plástico filme nessa bacia, vou colocar uma toalha por cima, vou guardar dentro do forno. Você volta ali uma hora depois, aquilo... A ação do Espírito Santo na nossa vida é igualzinho. É como um pouco de fermento que colocado sobre a massa leveda e faz com que cresça. Talvez você não esteja percebendo o quanto Deus está trabalhando na sua vida. Talvez você não perceba, mas isso já está fermentando dentro de você. E quando isso não conseguir mais ser contido, quando isso não conseguir mais caber dentro de você, isso vai romper e vai ser visto por outras pessoas. Continuando, ele continua dizendo, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Existe uma coisa muito comum ao ser humano, e é possível que aconteça com a gente. Você pode ter interesse em conhecer a fé, conhecer sobre as leis de Deus, sobre os 10 mandamentos, sobre os ensinos de Jesus, sobre o Sermão do Monte, enfim, sobre os ensinos fundamentais da fé. Mas talvez isso para você, domingo após domingo, seja um sermão de acréscimo de conhecimento. Mas isso só pode se tornar vida se você permitir que isso transforme o seu coração. E o perigo que João estava dizendo aqui é que aquelas pessoas podem dizer que conheciam, mas se não fizessem uma aplicação daquele ensinamento que estava sendo dado, isso não transformaria a vida. E a pessoa estava enganando a si mesma. Até que ponto nós temos sido permitidos, ou temos nos permitido, que o Evangelho nos transforme e que aquilo que parece ser apenas informação mude a nossa vida. Talvez você possa ter vindo, por exemplo, hoje pela manhã, em que a palavra foi nos dada no texto e essa palavra dizia a respeito da oportunidade que Naamã estava tendo de receber o milagre de Deus, mas que ele precisou colocar em ação aquela informação que ele recebeu para que aquilo se transformasse em cura. Da mesma forma, tudo que você aprende no Evangelho não é apenas informação, mas pode se transformar em mudança. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado nisso que conhecemos que estamos nele. Será que você consegue olhar, fazer uma retrospectiva da sua vida e perceber aquilo que Deus tem feito na sua vida? Será que você consegue olhar para você de 5 anos atrás? Talvez você de 10 anos atrás, talvez você de um mês atrás, e perceber algo que Deus está fazendo? Espero que sim. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Vamos lembrar de quando Jesus ele chega ali, né, e é interrogado por um dos fariseus. Mestre, qual é ou quais são os mandamentos? Quais são os maiores mandamentos?
E aí Jesus fala assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, esse é o resumo de toda a lei e dos profetas. Ótimo, isso estava escrito no Velho Testamento, esse é o mandamento antigo. Se você pegar os 10 mandamentos, você vai olhar e vai perceber que metade dos mandamentos se relacionavam com Deus. Não ter ídolos, não cultuar outro Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, enfim. Todos esses mandamentos estavam ali. Também em relação ao próximo, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo. Enfim, ali estava o princípio que Jesus estava dizendo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento antigo. Agora, quando você pensa em amar o próximo como a ti mesmo, é você nivelar o próximo contigo mesmo. O mandamento antigo fazia com que a gente nivelasse. Ao ponto que eu me amo, eu vou amar o Vitor. Eu vou amar a Areta, eu vou amar a Andreia, eu vou amar o Miqueias. Nesse nível, esse é o mandamento antigo. Essa é a exigência da lei. E João estava dizendo irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Esse mandamento já estava posto ali há muito tempo. Mas vamos lembrar do mandamento novo. Porque quando a gente pega, e eu não sou uma pessoa que gosta muito de grego, falar grego não é comigo, mas existe uma noção elementar sobre grego, que no Novo Testamento se usavam 4 palavras do grego para simbolizar amor. E quando a gente chega para a língua portuguesa, a gente acaba usando uma única palavra para amor. O amor que estava contido naquele primeiro mandamento que Jesus diz era o amor filéu. É o amor de amar aquela pessoa como um familiar, amar uma pessoa como alguém próxima. Mas Jesus, ele estende esse amor quando ele fala assim, vocês devem se amar como eu amei vocês. Esse é o mandamento novo. O mandamento novo é o mandamento de ter um amor sacrificial pelo outro. Quando João estava dizendo aqui que eles deveriam guardar o mandamento antigo, mas também observar que há um mandamento novo. Porque nós precisamos crescer nesse amor. Talvez o meu nível de amor ainda não tenha sido aperfeiçoado ao ponto do meu amor ser sacrificial. Quando Jesus chega depois da ressurreição para Pedro, e Jesus pergunta assim para Pedro, Pedro, tu me amas? A palavra que está lá é ágape. Jesus, Pedro, você tem um amor sacrificial por mim? Você daria a sua vida por mim? Aí Pedro responde para Jesus, Jesus, eu te amo como meu irmão. Amor filéu. E Jesus, mais uma vez, pergunta para Pedro, Pedro, tu me ama com amor ágape? Você me ama com amor sacrificial? E Pedro diz assim, não, Senhor, eu ainda te amo com aquele amor de irmão. Como aquele primeiro mandamento, aquele amor de que eu te amo como alguém da minha família, como alguém muito chegado. Pedro ainda não estava capacitado para amar com amor sacrificial. Mas depois Jesus diz para ele assim, olha, você ainda não está pronto. Mas quando você estiver pronto, você vai dar a vida pelos irmãos. Quando você estiver pronto, você vai dar a vida por mim. Quando você estiver pronto, você vai ter a capacidade de me amar e amar os irmãos como eu amei vocês. João estava colocando essa condição de amar o próximo, não naquele nível básico da lei, mas da gente crescer nesse amor e nessa comunhão de amor, de maneira que a gente seja capaz de dar a vida pelo nosso irmão. Eu sei que, e eu posso falar por mim, eu estou em crescimento. Eu não sei se hoje, se chegasse um camarada com um fuzil aqui e falasse assim, você ou Miqueias? Eu não sei ainda, Miqueias. Eu não sei, Miqueias. Eu espero que na hora eu seja transformado. Eu espero que não aconteça, né? É melhor, né? Mas esse amor, outra vez eu escrevo um mandamento novo, que é o verdadeiro nele. Que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas
e já é a verdadeira luz que alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, ou que odeia, ou que tenha rancor do seu irmão, porque essa palavra, e eu estou usando a Bíblia na versão corrigida hoje, né? Não sei se alguém está com essa versão aqui no versículo 9, João 2,9, 1 João 2,9, alguém pode ler o versículo 9, quem tiver com a versão mais nova? Quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, sim, nas trevas. Seria a palavra mais correta para a gente hoje, né? Aquele que está na luz, mas que não tem, diz que está na luz, mas que não tem capacidade de perdoar o seu irmão, que guarda mágoa, rancor, ressentimento do seu irmão. Está na hora de mudar. Porque está permitindo, né, na linguagem de Star Wars, né, o lado negro da força tomar conta. Né? Virar um Anakin Skywalker aí, né? Virar, né? Todo mundo sabe. Enfim. Aquele que diz que está na luz e aborrece, odeia o seu irmão, está até agora em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Aquele que tem capacidade de amar a ponto de dar a vida. Aquele que tem a capacidade de amar ao ponto de, se o teu irmão te pedir a capa, você dá também, né, a túnica e sair peladão e o irmão não ficar, né, sem roupa. Aquele que tem o amor, a capacidade de dizer assim, irmão, eu preciso que você vá lá comigo, mas você vai ter que andar 20 quilômetros a pé. E você fala assim, vamos embora. Aquele irmão que ocupa a sua mente, o seu coração, em cuidar, esse está na luz. Porque ninguém é capaz de amar sacrificialmente se não for o amor de Deus a transformar o seu coração. Porque nós somos egoístas por natureza. Todos nós somos. Mas quando o amor de Deus nos transforma, e isso é crescente, talvez a gente não tenha alcançado e talvez você ainda precise orar e eu precise orar para alcançar esse nível de amor. Um nível de amor que seja não só o de dividir um prato de comida. Você chegou lá em casa e falou assim, né, Miquéias? Dá para almoçar? Dá, vamos embora. Vamos botar aqui um pouquinho mais de feijão, né, água no feijão. Vamos fazer uma farofa aqui. Vamos dividir o prato. Isso é fácil. Qualquer pessoa que não crê faria isso. Você chega na casa do colega lá e fala, não, beleza. Fala com o molequinho lá, corre lá na quitanda lá e pega um pacote de linguiça lá, vamos fazer um negócio aqui e vão aumentar o almoço. Agora, abrir mão em favor do outro é só quando o amor de Deus já transformou o nosso coração. E é disso que João está falando. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Porque se você ama nesse ponto, pelo contrário, as pessoas vão olhar e vão falar assim, essa pessoa é diferente. Você não vai escandalizar o Evangelho, porque você ama a sua igreja, porque você ama os seus irmãos, porque você ama a Jesus. E você sabe que isso pode causar um estrago espiritual, não só na vida da sua igreja, como na sua vida e na vida das pessoas que estão próximas. Então não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir porque as trevas lhe cegaram os olhos. E ele volta a falar a questão do perdão dos pecados. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos já são perdoados os pecados. Então o terceiro bloco é a vitória sobre o pecado e sobre o maligno. Porque depois de ouvir todas essas coisas, depois de ouvir todos esses ensinamentos de como a gente deve guardar a nossa vida, como deve se santificar, como deve amar uns aos outros, ele fala, filhinhos, meus filhos na fé, meus filhos, eu tenho observado vocês e tenho visto que vocês têm vencido o maligno. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês,
mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Naquela comunidade, com certeza tinha pessoas que estavam naquele tipo de vida antes de receber o Evangelho. Pessoas que viveram ali como adúlteros, viveram ali como idólatras, viveram ali como ladrões, como avarentos. Pessoas que não tinham controle sobre o seu próprio corpo e sobre as suas próprias vontades. Mas João estava dizendo, e Paulo disse também à igreja de Corinto. Mas quando eu olho para vocês hoje, eu vejo que aquilo que vocês eram escravos do diabo, escravos de Satanás, escravos das vontades da carne, aquilo que vocês eram antes, hoje vocês venceram o mundo e o maligno. Filhinhos, vocês venceram o maligno. Igreja, eu tenho certeza que vocês estão vencendo o maligno. Eu sei que vocês nas suas lutas diárias, eu sei que vocês na luta de cada dia, vocês têm cada um travado a sua batalha, a sua luta, e vocês têm vencido o maligno. João poderia estar dizendo para vocês, poderia estar dizendo para mim nas suas batalhas, que são as batalhas apenas suas. Porque a minha batalha não é igual a do Michael, não é igual a do Miqueias, não é igual a do Gabriel. A minha batalha é minha. Eu sei o que me atrai. Eu sei o que é meu ponto fraco. Eu sei aquilo que é o que me dificulta ter uma vida mais próxima de Deus. Talvez seja uma bobeira para você. Talvez aquilo que você está lutando para vencer, eu já venci um dia, ou o irmão do lado já venceu. Mas João estava dizendo para aquelas pessoas, vocês estão vencendo o maligno. Pais, escrevo-vos porque vocês conhecem aqueles que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno, e vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e tendes vencido o maligno. Eu quero dizer para você como você pode vencer o maligno. Primeira coisa, crer que no nome de Jesus você já foi justificado. Quando Jesus foi tentado no deserto, e Satanás começou a botar um monte de questões, e Jesus foi rebatendo com a palavra, porque ele cria no Deus que é seu Pai e nosso Senhor. E essa convicção dele, da crença de quem era Deus e quem ele era em Deus, fez com que ele vencesse. Não houve dúvida no seu coração. Talvez você possa fraquejar em muitos momentos da sua vida porque você duvida da obra de Cristo sobre você, e nós já começamos a falar no início da palavra. Ele é o nosso advogado perpétuo. Então creia sempre na obra de justificação de Jesus. Segundo ponto que eu quero dizer para vocês. Tome como exemplo a fé daqueles que estão há mais tempo na caminhada. Não tente caminhar sozinho, mas aprenda com outras pessoas. Tome conselho com pessoas maduras. Ouça pessoas maduras. Procure o seu pastor para te aconselhar. Procure outros irmãos que têm a capacidade de também estar orando por você e te ajudando. Não tome o fardo sozinho. Às vezes você está tomando o teu fardo sozinho e isso está pesado. Às vezes você está caminhando sozinho, mas não tem ninguém para te dar apoio. Você quer vencer o maligno? Peça apoio, peça ajuda, peça que alguém que esteja de pé te coloque de pé também. Conhecer o caráter de Deus e suas palavras são as ferramentas que usamos para vencer o maligno. Mais uma vez lembrando, e já quase encerrando, Jesus na tentação. Vamos lembrar lá do Éden. Por que Eva foi vencida? Porque ela não cria nas palavras de Deus. Se ela cresce nas palavras do Evangelho de Deus, as palavras que o Senhor tinha falado para ele, se ela cresce, quando Satanás veio, a serpente veio e falou para ela, olha, se você comer, você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. E ela se sentiu atraída por aquele fruto, e ela sentiu que ela poderia estar sendo enganada por Deus, e ela resolveu provar do fruto. E a consequência está aí, pecado original na vida de cada um de nós e cada ser humano lutando contra o pecado e lutando para viver.
Mas o mesmo Satanás, a mesma serpente, ela chegou para Jesus e tentou usar a palavra de Deus contra, distorcendo. Mas como que Jesus venceu? Usando a palavra de Deus. Se você está tendo a sua luta, busque apoio na palavra de Deus. Não lute pelas suas próprias forças, não lute com as suas próprias armas, mas lute com a palavra de Deus e Satanás será vencido. Amém? Eu gostaria só para encerrar, ler uma história sobre João. E essa história, vou ler, não vou pregar, mas esse não, pode ficar tranquilo. Essa história foi registrada pelo meu colega de profissão, né? Eusébio de Cesaré, que era historiador, né? E também teólogo, né? Que registrou isso no terceiro século, né? No quarto século, aliás, no livro História da Igreja, que é um livro antiquíssimo, né? E que é a base de conhecimento histórico da Igreja dos primeiros 3 a 4 séculos. E ele registrou uma história que era uma história de conhecimento geral, que passou por oralidade, né? Até chegar a ele, sobre João. E essa história eu quero que você preste bastante atenção sobre o que é esse amor. Essa história exemplifica alguém que ensinou a igreja o que era amar e que viveu esse amor na sua máxima expressão. Eu vou ler para vocês. João acabara de retornar do exílio na ilha de Patmos, ou seja, depois que escreveu o Apocalipse, e estava viajando por vários lugares para ordenar bispos. Você imagina que ele estava no fim da sua vida e que ele sabia que o Senhor ia tomá-lo e ele precisava botar a igreja em ordem porque ele era o último dos apóstolos, né? Em uma das cidades, ele mostra especial preocupação com o bem-estar espiritual de um jovem novo convertido e exorta o bispo local. Esse jovem, eu confio a você com toda a seriedade na presença da igreja e com Cristo como testemunha. Então o bispo aceita a missão, mas depois de que João volta para casa em Éfeso, repassa a tarefa de instruir e batizar o jovem a um dos seus pastores. Julgando erroneamente que o jovem agora é forte na fé, o pastor relaxa a disciplina muito cedo, e é aí que as coisas começam a ir ladeira abaixo. Seduzido por entretenimentos caros, o jovem começa a andar com mais companhias que o convencem a cometer um roubo junto com eles. O rapaz sabe, em sua consciência, que os seus atos são graves, e vendo o quanto seus crimes foram sérios, começa infelizmente a perder a esperança na misericórdia de Deus. Julgando-se perdido para sempre, ele se joga ainda mais no crime, e como Eusébio descreve, se torna um chefe criminoso ousado, o mais violento, truculento e cruel de todos eles. Algum tempo depois, João visita aquela igreja de novo e pede ao bispo: restaura-nos o depósito que tanto eu quanto Cristo confiamos a ti, tendo por testemunha a igreja que presides. No início, o bispo fica confuso, pensando que João se refere a dinheiro, mas o apóstolo esclarece que fala do jovem e da alma daquele jovem que ele tinha confiado àquele pastor. O bispo explode em lágrimas e confessa: ele está morto para Deus. Ele se tornou mau e agora é um bandido. E em vez de frequentar a igreja, ele assombra as montanhas com um bando de iguais a ele. E João, de acordo com Eusébio, rasga as suas vestes, batendo a cabeça com grande lamentação e clama: ah, que bom guardião eu confiei a alma daquele cristão. Trazei-me um cavalo e alguém que me mostre o caminho. Então João monta a parte em busca de um esconderijo do criminoso. Quando chega perto, ele é feito prisioneiro pelaquela quadrilha de ladrões. Ele não resiste, mas exige encontrar o líder. O jovem está de pé, armado, e quando João se aproxima, ao reconhecer João, ele foge cheio de vergonha. O apóstolo João, que estaria com cerca de 80 anos nessa época, se esquece da idade e persegue correndo com todas as forças aquele jovem bandido desviado da fé. Por que meu filho foge de mim, teu pai, desarmado e ancião? Tem piedade, meu filho, sou velho. Não temas, ainda tens a esperança da vida eterna. Eu darei contas de ti a Cristo. Se necessário, suportarei de bom grado a morte, como o Senhor sofreu por nós. Por ti eu darei a vida. Levanta-te, crê, foi Cristo que me mandou a você.
Então o jovem abaixa o olhar, solta as armas e começa a tremer e chorar amargamente. Quando João o abraça, o jovem confessa os seus pecados e batiza-se com lágrimas pela segunda vez. João, comprometendo-se e assegurando-lhe sob juramento que não iria deixá-lo até encontrar o perdão do Salvador, ajoelhou-se diante dele, beijou-lhe a mão direita, como se agora purificado pelo arrependimento, e o levou de volta à igreja, intercedendo por ele com orações abundantes, e lutando junto com ele em jejuns contínuos, e fazendo à sua mente várias declarações. Ele não se afastou, como se costumava fazer, até reintegrá-lo à igreja, provendo um grande exemplo de verdadeiro arrependimento e uma grande prova de regeneração e um troféu de uma visível ressurreição. Por que eu trouxe essa história? Primeiro, para ilustrar que aquele que falou do amor de Deus demonstrou até no fim da sua vida esse grande amor de pastor, de dar a vida pelas ovelhas. E por último, porque hoje é dia do pastor e eu sou a pessoa menos indicada, talvez, para falar do coração do nosso pastor. Porque sou a pessoa que conhece ele há menos tempo, talvez, aqui. Mas o pouco que eu vi, eu não fui atraído por causa do sermão, eu não fui atraído por causa da teologia, eu fui atraído por causa do coração do nosso pastor. Eu fui atraído porque eu vejo nesse homem um homem que tem um coração igual ao coração de João, que se for preciso dá a vida pelas ovelhas. E que tem sido, para muitos de nós, uma pessoa que tem sido esse exemplo de amor, não apenas em palavras, mas em ações. Eu quero chamar o Mateus aqui à frente. Eu sei que ele não gosta de exposição, mas eu tinha que fazer isso. E eu não me sinto a pessoa mais indicada para orar por ele. O Maico é a pessoa mais indicada para orar por ele. Eu quero, junto com a igreja, e junto com o Maico, estar orando para que esse coração continue assim. E que esse coração nos contagie também para ter esse amor. Deus e Pai, o Senhor conhece, Deus, em cada um aqui presente. O Senhor conhece a vida do seu filho, Pai, que se dedica integralmente, ó Pai, a cuidar de nós, Senhor. Senhor, eu apenas te peço que o Senhor dê força a ele, Deus, dia após dia, para continuar esse ministério que podemos ver, ó Deus, a sua mão verdadeiramente nesse ministério, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer a sua família, que o Senhor possa fortalecer os seus projetos, que o Senhor possa fortalecer o seu dia a dia, Senhor, de tão árduo que nós, o pouco que compartilhamos, ó Deus, das suas lutas, ó Deus, um pouco compartilhamos da sua caminhada, podemos apenas orar a Ti que continue, ó Deus, abençoando esse verdadeiro homem de Deus, ó Deus. Obrigado por o Senhor permitir a gente estar presente nesse ministério e o Senhor permitir ser cuidado, ó Deus. Ser cuidado por Ti através da vida deles. Muito obrigado mesmo, Deus. Seja conosco e continue, ó Deus, cuidando da sua igreja. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado pelo carinho. Eu falei e continuo dizendo, vocês são um grande presente na minha vida. Não é verdade, vocês me fazem muito bem. Obrigado por serem meus amigos e estarem comigo na caminhada. Obrigado por toda a parceria. Para mim, hoje foi um dia muito especial ter tido 2 encontros com os irmãos, tomar café de manhã, e isso é o que melhor faz bem. Principalmente num tempo onde a gente vê tanta gente desistindo do ministério ou tendo o ministério como um lugar de peso, de dor. Para mim já é um presente só ter como lugar de alívio. Então, tem um texto bíblico, você tem melhor memória do que eu, pode me ajudar, mas que fala sobre a ovelha ser motivo de alegria, né? Para que o liderado seja motivo de alegria. Vocês são motivo de alegria e glória a Deus pela vida de vocês. Espero continuar conseguindo com todas as minhas limitações, como disse Duarte, não pela minha teologia, não pela minha pregação, não pela minha afinação,
Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que vão dar conta por elas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso lhes será útil. Vocês me fazem ter alegria, então obrigado por isso, é isso que eu queria dizer.